No podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, vou conversar com o Dr. Islan Nascimento sobre uma questão importantíssima que diz respeito ao órgão do sentido que faz muita diferença na vida das pessoas. O ouvido. Dr. Islan, por favor. Uma coisa que o pessoal diz muito é que, eu não sei se é verdade ou é mito, que o homem sempre pede para a mulher repetir. Ele tem problema de audição ou ele está querendo ganhar tempo? Acho que é a segunda opção, viu, Cláudio? Mas, de uma maneira geral, as pessoas, com o passar do tempo, elas vão perdendo a audição. Sim. E a audição é muito importante. Quais seriam os fatores que levariam a essa perda de audição? Seria aqueles pancadões muito frequentes ou tem uma coisa natural que ocorre para isso? Perder a audição. Gostei muito da sua pergunta, porque leva a gente a refletir sobre a nossa própria existência, né? Todos os nossos sentidos, a audição, a visão, a olfação, a gustação, tato, etc., eles sofrem alterações durante todo o desenvolvimento da nossa vida. E a audição não é diferente. Ela surge desde a barriga, desde a criança já escuta os sons. A partir de 6 meses, ela já presta atenção nas conversas, né? Já presta atenção. Tem relatos fantásticos, se a gente for pegar na literatura, né, de crianças que têm memórias sonoras de música, etc. Então, as mães cantando para os seus bebês, isso aí é fantástico. E é, como você disse, um fator deveras importante para a nossa sobrevivência, né? E segurança. Segurança. Sinal de proteção, né? Tocou uma buzina, explodiu alguma coisa. Então, isso desde que o homem é homem, no meio da mata, na selva. Animal rugindo. O animal está vindo, ele sabe. É interessante como o ouvido é legal, e como os olhos são dois para a gente ver em profundidade, o ouvido também são dois, não é porque Deus é bondoso para a gente ter uma reserva. Ter uma reserva ali para furar o pneu ali, furou o ouvido e fica com o outro. Não, porque 2 ouvidos são importantes para a gente poder localizar o som. Então, o som chega primeiro em um, depois em outro, em milissegundos, então você sabe que vem da direita, ou vem de trás. Então, se a fera vem da direita, você sai correndo para o outro lado, né? Se o leão vir. Então, isso desde o domo da caverna, os homens ancestrais nossos, já mostrava essa importância. E o meio ambiente também é fator causal de também perda. Além do envelhecimento natural das nossas peças, dos nossos órgãos, o ouvido também sofre esse desgaste, naturalmente, sem os pancadões mesmo, né? Ele sofre esse desgaste. O enrijecimento dos ligamentos que existem dentro do ouvido, da membrana timpânica vai ficando um pouco mais rígida, os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que são os 3 ossinhos dentro do ouvido, por sinal o estribo é o menor osso que nós temos no nosso organismo, né? Eles vão ficando enrijecidos e vão perdendo essa flexibilidade, e a gente vai perdendo um pouco a audição. Então, se aquele homem que pergunta para a mulher, para ele repetir, ele tiver mais do que 70 anos, é porque provavelmente ele está perdendo a audição. E ele não admite, porque existe essa questão da saúde ser um fator de qualidade do ser humano. Né? E às vezes está relacionado também com a questão do tom da voz, né? Na altura. Na medida que ele perde, ele começa a falar mais alto também, né? Exato. E engraçado que a gente começa a perder nas frequências agudas, que é as frequências que as mulheres, o tom da mulher é mais agudo. Às vezes a gente pega... Mas isso não é proposital, não. Eu acho que é seleção natural para não apanhar. E aí os homens dizem assim, não, então deixa aí, não estou ouvindo só a conversa dela, porque mas dos meus amigos eu escuto. Então, a chamada presbiacusia, que é a perda pelo desgaste com a idade, é natural. Algumas pessoas ela desenvolvem mais precocemente, por características genéticas, né, do seu organismo. Mas é algo que vai acontecer em quase todas as pessoas. Já peguei gente com 90 anos com audição muito boa, acontece, né? Mas já peguei pessoas com 40 anos com a audição de uma pessoa de 90, que deveria estar com 90 anos. E a gente vê uma coisa muito comum nos jovens, é o uso frequente de fones de ouvido, né? Isso.
E esses fones, a maioria deles não tem proteção contra volumes altos. A maioria, ela exagera. A gente compara com algumas situações, se você aumentar, com a turbina de um avião, com mais de 110 decibéis. Então, isso é altamente traumático. Então, além dessa perda que todos nós temos, natural, de perder a audição com a idade, a gente, às vezes, procura. E os jovens são mais ousados, festa com, como você diz, pancadão, música muito exagerada, som muito intenso. Isso vai lesionar células que são altamente sensíveis a sons muito altos, né? Se você faz isso cronicamente durante várias horas por dia, isso vai causar lesões em algumas células que são células neurológicas que vão perceber o som, que são elas que vão transformar essa vibração em um sinal que o cérebro vai entender. Se ela for lesada, que são as células ciliadas externas principalmente, elas não se regeneram, perdeu. Não tem, aí só um tratamento com uma cirurgia, com implante, né, algo mais que vai gerar sofrimento para conseguir restabelecer. A audição, como bem colocou, é uma coisa determinante desde o nascimento, né? E a gente vê hoje muito a questão do autismo. E com relação ao autismo, existe, às vezes, acho que talvez o primeiro diagnóstico diferencial seja com as perdas auditivas que a criança pode eventualmente nascer com elas. Nesse aspecto, o que é que se pode fazer desde o princípio para fazer essa diferenciação? Muito boa essa questão, viu, Cláudio? Porque, voltando um pouco, assim, a audição ela é primordial para a nossa comunicação. E o autismo, em alguns casos, as crianças elas têm essa dificuldade de interação, de comunicação, né? Às vezes visual, do tato, do toque e da resposta aos comandos verbais. Então, a criança que você conversa, que você fala e ela não responde, o que é que está vendo? Ela não está escutando. Eu chego na frente dela, aí ela me vê e responde. Mas quando eu estou falando por trás, ela não responde. Então, isso pode ser... A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. É um autismo, né? É uma questão comportamental ou é uma perda auditiva? Hoje no Brasil, o Brasil é craque em fazer leis, né, bonitas. Então, a lei que todo bebê que nasce no Brasil é obrigado a fazer o teste da orelhinha, que é as emissões otoacústicas. Mas nem todo serviço faz. Então, a gente pega muitas crianças dos interiores que vêm com 2, 3 anos, então elas perdem esse intervalo de tempo, 2, 3 anos sem ouvir. Então, elas não aprenderam a comunicação, elas não aprenderam a fala. Eu sempre digo, como é que a gente aprende uma música? Ouvindo. Como é que a gente aprende a falar? Tem que ouvir. Então, essas crianças não são mudas, elas são surdas. Né? Então, elas não sabem falar porque elas não escutam. Então, elas perdem esse tempo que o cérebro está aberto a essa aprendizagem. Passou esse prazo, Cláudio, elas, depois de 4, 5, 6 anos de idade, mesmo que você coloque um aparelho chamado implante coclear lá dentro, não vai funcionar. Ele vai funcionar de forma parcial ou não vai funcionar. Ele vai só ouvir ruídos e não vai conseguir falar. Então, a neuroplasticidade, que seria essa janela, é importantíssima para o diagnóstico e a efetividade do tratamento. Né? Então, essa precocidade no tratamento é essencial. Então, uma nação que tem uma lei dessa, se respeitada fosse, a gente provavelmente teria tratamentos muito mais adequados e não teríamos essas disparidades de pessoas que são surdas, mudas. Elas vão obviamente que existem as saídas que são a língua de sinais, né? a Libras, né? A língua brasileira de sinais, e outras formas de comunicação. Mas o implante é uma tecnologia, obviamente, que ainda é muito cara para o Sistema Único de Saúde, mas é oferecido. E para um Brasil, um país que ainda é em desenvolvimento como o nosso, ainda capenga de recursos, mas que os benefícios são tão grandes, né, para a criança que vale a pena investir nisso. Existe um modo de se chegar de maneira ágil a um tratamento desse pelo SUS, direcionamento no nosso sistema atual? No Brasil existe
Mas eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. Você já deve saber que a Paraíba é um dos únicos estados no Brasil. Natal tem 2, 3 serviços que, se a criança chega lá, ela é implantada. Recife tem 3 ou 4. A Paraíba não tem nenhum. Que recebe recursos diretamente do Ministério da Saúde para bancar esses aparelhos. A gente não tem instituições, aliás, a gente tem algumas que têm toda a capacidade, mas que têm receio de entrar, né, por questões financeiras. Não tem o apoio ali de uma prefeitura, não tem apoio ali de um estado, não tem apoio, sabe? E estou nessa bandeira já há anos, porque lá no hospital universitário a gente faz essa cirurgia, a gente tem condições de fazer, mas ainda existe um gargalo ali de financiamento. Financiamento. Sempre acontece geralmente quando existe a gestão própria, né? E o município é quem direciona os recursos de acordo com o entendimento dele. Então tem essa limitação orçamentária, né? Mas as condições para realizar já existem. E é importante a população ter ciência disso para cobrar tem do eleição, ponto de vista né? político. Exato, era isso que eu ia colocar. Mas esse recurso, inclusive, é extrateto. Extrateto. É extrateto. Então, existe aquele teto de valores que a prefeitura recebe, recebendo, ele vai ser por fora desse recurso, a mais. Então, é um problema que dá para resolver. Que é fácil, seria fácil, né? É. Quais são os tipos de surdez, na verdade, que existem? Existem 2 tipos quanto ao tipo, né? Quando você lesiona a parte mais externa do ouvido, que é essa que vai captar o som, a gente chama de perda condutiva, que é a lesão na membrana timpânica, né? Quando tem perfurações, etc. Infecções, né? E existe um outro tipo que é as perdas sensoriais, que é quando lesiona aquela célulazinha neurológica, na cóclea ou no nervo auditivo. Então, basicamente, esses 2 tipos. Obviamente, a mais grave é a sensorial. E a abordagem para esses 2 tipos é diferente, no caso. Depende aí a gente já vai falar do grau. Se o grau for leve e não tiver muito prejuízo na sensorial para o entendimento, porque às vezes você tem uma perda leve ou moderada, a moderada já começa, mesmo que você escute, você às vezes não entende a palavra. Você perde alguma informação. É como você dizer, eu estou escutando aquela televisão não tem um som bom. É como se o fio tivesse um negócio lá. Um barulhinho. Quando é neurosensorial. Então, os tratamentos iniciais geralmente são parecidos. É o uso do aparelho, né? Um aparelho auditivo, externo, etc. Né? Quando é mais avançado, obviamente, existem diferenciações. Você vai ter que, no neurosensorial, trabalhar habilidades outras que não só a questão de percepção auditiva. Tem que trabalhar a questão cognitiva também, e aí requer um tratamento específico com fonoaudiólogo, que aí você vai falar em percepção central da audição. Entendeu? Mas os tratamentos são muito semelhantes, acabam sendo muito semelhantes. No início, aparelho auditivo, e no final, quando não existe mais nada, ou existe quase ou nenhuma percepção, a gente lança a mão desse implante coclear, que pode ser feito em crianças, jovens, adultos e idosos. E você tinha falado também anteriormente sobre a questão do osso, né? Que seria... Isso é interessante, que a gente tinha comentado antes, a gente está aqui nos bastidores, a gente estava conversando, porque quando a perda é condutiva, quando você lesiona a membrana timpânica e lesionou completamente, mas você ainda tem a cóclea funcionando, ou seja, o nervinho está funcionando, você pode lançar mão de uma ponte, de um atalho. Você faz uma vibração no osso e aí o som vai diretamente para a cóclea. E aí você não precisa da membrana timpânica. Existe esse tratamento atualmente, que é um vibrador ósseo implantado na calota craniana. Cirurgia super rápida. Meia hora você faz isso e... Seria aquele caso em que, em condições iniciais, a pessoa ainda tem a parte neural. A parte neurosensorial. Exato. Íntegra, né? E pessoas, por exemplo, não sei se é o caso, pessoas que sofrem AVC e tem a área da fala e da audição, que ela também pode ser afetada, né? Pode ser afetada. O bom é que geralmente é unilateral, né? Você tem um outro lado que acaba compensando, né? Que é a parte
da audição. Mas da fala realmente interfere, porque tem a questão da motricidade da língua, né? E aí não seria não só uma perda auditiva, mas seria uma questão de comunicação, né? Uma disfluência, uma afasia, né? Seriam alterações neurológicas. Que às vezes, muitas vezes confundem, né? Perda auditiva, teve um AVC, não responde direito, parece que não está ouvindo, não está entendendo. Pode acontecer, sim, pode, não entender o que está falando. Mas muitas vezes é mais uma questão cognitiva, né, de entendimento e de produzir a fala também. Porque você requer, para falar, você tem que ter conexões entre o que escuta, do que entende e do que vai falar. E mexer a língua, mexer o lábio, mexer tudo, né, mexer as cordas vocais. Obviamente que interfere na comunicação. Como você falou, a parte auditiva ela é muito importante. E as pessoas às vezes não têm percepção, principalmente por conta da comunicação que reflete a capacidade de entendimento e resposta, né? E hoje ainda é muito comum algumas profissões serem mais susceptíveis, né? Sim. Com relação ao barulho, né? E a questão do uso adequado de EPI. É uma questão trabalhista importantíssima, né? São os EPIs, equipamentos de proteção individual. Tanto que a gente faz a questão da avaliação da capacidade auditiva de algumas profissões periodicamente. Quais são as mais frequentes que a gente observa isso? Todas aquelas que lidam com ruídos intensos e com períodos prolongados durante o dia. Né? Então, trabalham com britadeiras, né? Controladores de voo, né? Telefonistas que estão sempre lá com aquele barulho do ouvido, com fonezinho do ouvido. E esses profissionais precisam de ter trabalho em fábricas, em indústria, que tem muito barulho, tem que usar o aparelho de proteção individual. Aí, como você disse, há necessidade de uma averiguação regular da audição. Detectando alguma alteração, medidas têm que ser tomadas para proteger mais ainda aquele indivíduo. São as chamadas perdas auditivas induzidas por ruído. A gente abrevia chamando PAIR, né? E as PAIRs são questões trabalhistas que requerem aí uma atenção especial. Em relação ainda às crianças, de uma maneira geral, essas infecções de ouvido ela pode levar, assim como também a questão da adenoide, né? Que pode levar, seria um dos critérios, inclusive, para a cirurgia de adenoide, perda auditiva. É a perda auditiva. Porque muitas vezes a adenoide ela leva acúmulo de secreção, a criança tem gripes frequentes, leva a secreção para o ouvido e essa secreção causa perda auditiva. Criança que está num período que precisa ser estimulada, ouvir melhor, está aprendendo a falar, ela precisa ouvir bem. Então, se tem secreção durante um período prolongado, ela vai perder esse período. Então, vai interferir na sua aprendizagem, na sua capacidade de comunicação. E a intervenção, se esse período ficar muito frequente e prolongado, você tem que ir lá tirar o catarrinho, tirar a adenoide, fazer uma drenagem do ouvido, colocar um tubo de ventilação para drenar. É super importante porque é um período essencial. Crianças que têm períodos prolongados de perda de audição, mesmo que parcial, elas têm no futuro no final sequelas com relação à questão da aprendizagem. Vão ter aquele espaçozinho de tempo que ela ficou sem ouvir, como você disse, a neuroplasticidade o cérebro não foi estimulado na época certa, vai ter consequências no futuro. Que dicas você daria para manter uma boa audição? Uma boa audição, ouvir música boa, ouvir um forró bonitinho, né? Mas forró é meio difícil, né? Não, um forró bom, né? Que você está falando um triângulozinho, uma sanfona e uma zabumba. Mas, então, eu acho que, mais uma vez, a questão de proteger-se as intempéries do ambiente. Som alto, a gente mesmo pode provocar lesões usando cotonetes, é uma coisa que a gente sempre recomenda, não use, porque tem lesões traumáticas por cotonete, empurrar a cera, né? Cuidar dessas infecções de vias aéreas respiratórias, principalmente infecções de vias aéreas em crianças, as mães têm que estar atentas, porque é um período essencial, então tratar adequadamente, procurar o especialista quando perceber que aquela criança não está respondendo adequadamente aos seus comandos, né? Às vezes não é o mal ouvido, é a criança que não está ouvindo mesmo. Ela não está louca. Não é aquela criança que só ouve o que ela quer. Não, ela está realmente ouvindo pouco ali.
Então, ela pede para repetir. Então, essa atenção, as mães eu sei que já têm, mas se terem uma atenção redobrada e depois dessa conversa a gente sabe da importância que é a audição para a vida. Desde a criança que se vai refletir no cidadão. No cidadão. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a sua participação e deixo aberto aí para você falar para o público alguma orientação mais que possa ser importante. Eu acho que a gente começou bem, né? Eu só agradecer a você porque ser entrevistado por um pediatra que trabalha com criança, que falou mais do que eu, até ensinou muita coisa, porque as patologias de otorrinolaringologista a gente trabalha muito com criança, né? E foi uma conversa muito interessante. E atenção, a saúde auditiva, aparentemente a gente que nunca teve problema desconsidera, mas hoje a gente tem observado, Cláudio, que mesmo as perdas auditivas já leves, elas têm que ser reabilitadas. Sim. A relação, a doença que está em alta, que a gente fala muito, né? O Alzheimer, né? As demências senis, a gente está vivendo cada vez mais, o estímulo cerebral, ele precisa ser dado, e a audição é um dos estímulos mais passíveis de a gente poder manter. Então, o Alzheimer tem fatores genéticos? Tem. Mas dos fatores que a gente consegue manipular, a audição é um dos que mais facilmente e que dá mais resultados, e você posterga as demências senis desde que reabilite. Use o aparelho se for necessário, perca esse preconceito com o aparelho auditivo, né? E cuide da sua audição. Preserve e quando já tiver alguma alteração, trate. Então, é um fator importante de socialização e de entendimento, ouvir mais ou além do que é dito. Opa. Com a capacidade de compreensão e entendimento, que é isso que desenvolve o ser humano. Exatamente, é tudo a informação. A gente está num meio que a gente está sempre recebendo essas informações, nós temos esse sentido, né? Todos os sentidos, e isso só serve para uma coisa, para a gente colocar para dentro e trabalhar essas informações e nos transformar cada dia mais em seres humanos melhores a cada dia, né? Essa acho que é um dos objetivos da audição, né? Exato. É a informação que vem e a gente, como ser pensante e habilitado para isso, a gente transformar isso em conhecimento, felicidade e bem-estar para nós e para todos aqueles que nos envolvem, né? Eu espero que vocês tenham escutado isso. Falar mais alto. Bom, só tenho a agradecer, viu, a sua participação e deixar aqui à disposição quando tiver algum assunto importante para você comunicar para a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Tá bom.